A política, a transformação, a globalização, as soluções. Num tempo em que tanto se fala de polarização, será a solução num liberalismo conservador? O meu convidado desta semana olha a sociedade pelas lentes de um curso de Direito e um mestrado de Ciências Jurídico-Políticas, mas não só. Também olha a sociedade pelas lentes das memórias de infância, dos avós, da escolha por ser livre e das certezas que devem ser questionadas. Hoje, Adolfo Mesquita Nunes. Economicamente, economia na minha mente. 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 Bem-vindo. Olá, obrigado. Bem-vindo ao Fidelidade Studio. Que bom recebê-lo. Obrigado. Receber-te. Sim, se faz favor, Ainda porque tu estou é na- mais fácil. Ainda estou na correção. Sim. Bem, eu prometo que vou lá. É porque eu vou tratar por tu, portanto fica um bocado estranho se eu tratar Eu por vou tu. lá, eu prometo que vou lá. Esta é uma altura especialmente difícil para se ser político. Eu acho que a vida política tem as vicissitudes e as vantagens da política somando a da figura pública, não é? Eu acho que são tempos difíceis para ser figura pública, não necessariamente político apenas, não é? Há pouco tempo, a propósito do funeral do príncipe Filipe, falava sobre se era possível um príncipe como este ter feito este reinado desta forma num tempo de devassa em que a comunicação social exige saber e exige mais transparência, exige mais respostas. E, portanto, há muito que muda, mesmo na dinâmica das sociedades Sim. e das decisões políticas, com esta enorme exposição que a vida pública tem, não só para políticos, e esta necessidade permanente de se ter opinião sobre tudo e sobre todas as pessoas. Foi um presente envenenado. O quê? Ou seja, a exploração da vida pública como um presente inevitável da vida Repara, política. Todas as sociedades vão se adaptando a noções distintas de privacidade. E, portanto, é uma questão de adaptação. E depois, claro, há pessoas que estão dispostas a pagar esse preço ou essa tarifa, para não chamar preço, e outras pessoas que não estão, não é? Mas não é só a questão da exposição e da devassa daquilo da tua pessoa, mas é também a forma como se está a encurtar demasiado o tempo do debate e da discussão e o tempo que as pessoas necessitam de ter opiniões muito firmes. Há umas semanas, o Daniel Oliveira, que é uma pessoa que está nos antípodas do meu pensamento, escreveu um artigo muito interessante sobre a lei da droga em Portugal. Ele diz que e é verdade, a legislação portuguesa da droga é considerada um exemplo mundial, porque funciona, porque resultou, mas é uma legislação contraintuitiva. Ela liberalizou e com isso conseguiu reduzir o consumo. Portanto, é contraintuitivo. E ele perguntava, será que era possível termos esta lei que é elogiada no mundo inteiro hoje, se hoje a estivéssemos a debater, se hoje a estivéssemos a aprovar, teríamos condições mediáticas para aprovar uma lei como esta? E eu, de facto, fiquei a pensar nesse tema, sobre as condições que a política hoje tem para chegar a melhores decisões. E o quanto era esta polarização de que eu falava, não é? Esta ideia de que ou se está de um lado ou se está do outro, e a conversa no campo, que é denominador comum a tanta coisa na política e em tantas políticas e em tantos partidos e em tantas pessoas, acaba por se dissipar um bocadinho daquilo que é a discussão política, na verdade. Sim. Primeiro os políticos muitas vezes falam para políticos. Certo, admito que sim, mas a polarização, em política sempre houve polarização no sentido em que esquerda ou direita, liberais ou socialistas, quer dizer, as pessoas sempre se agruparam, sempre se polarizaram, isso é normal. O traço talvez distinto desta polarização é como uma polarização negativa, isto é, tu escolhes o teu lado, não pelo que concordas com ele, não pelo que te identificas com ele, mas porque é o lado que combate o outro que tu odeias. E que tu desqualificas o outro. E, portanto, há um convite à radicalização, há um convite à sobre-emoção permanente no debate. O sentimento.
E isto é muito difícil em política, quando a política começa a ser por sentimentos e não por razão, quando começa a ser moral e não por factos, a discussão torna-se muito mais difícil. Para já, porque é difícil fazer acordos e pactos com pessoas que, quando estás a discutir moral e não estás a discutir factos, e depois porque há uma certa desqualificação do adversário. Portanto, se tu desqualificas o teu adversário, se tu dizes que o teu adversário não é legítimo porque está ao serviço do interesse globalista, ou está ao serviço do interesse judaico, ou está ao interesse do marxismo cultural, ou, enfim, cada lado depois tem o seu fantasma, tu não aceitas fazer acordos com aquelas pessoas, tu não aceitas discutir com aquelas pessoas e, sobretudo, tu não aceitas o resultado das eleições se forem determinado por aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não são legítimas para ti. Exatamente. E estes são tempos difíceis de essa polarização. Quando se argumenta com moralidade e se tenta contrapor com factos, porque é que neste momento as pessoas não veem os factos? Há imensos estudos na área da ciência, na área da psicologia, na área da biologia, das ciências comportamentais, que de alguma forma ajudam a perceber que em momentos de insegurança, e nós vamos para a segunda crise há muito pouco tempo, e estamos numa globalização em que muitas das nossas referências nacionais estão a dissipar isso, cria apreensão, e vivemos tempos de disrupção permanente, e isso também cria apreensão nas pessoas e um sentimento de insegurança. E nesses momentos há uma tendência para nos agruparmos em quem nos proteja, em quem nos diz que vai impedir tudo isso. Seja quem for. Exato, e portanto e procuramos um inimigo externo para explicarmos, para termos uma leitura mais fácil da realidade, porque ela é muito complexa, e portanto agradecemos que alguém nos faça uma leitura mais simples e que tudo se resolveria de forma mais simples se houvesse coragem política, por exemplo. E portanto, do ponto de vista da natureza humana, a história tem mostrado que somos sensíveis às vezes a esse populismo, não é? A essa divisão moral da sociedade, a essa ideia de que há um combate apocalíptico que tens que travar para poder sobreviver. E populismo é um pouco isso, não é? A divisão da sociedade entre bons e maus, e um combate apocalíptico. Portanto, os maus estão, que é uma minoria sempre, portanto a maioria é a vítima, está a ser colocada em causa nos seus direitos, no seu modo de vida, nas suas condições de vida, e só um populista pode resolver o problema. Não é? A maioria é vítima, sempre. No discurso populista. No discurso populista é esse, de reparares, quando se fala no povo contra as elites, o povo é a maioria, as elites são poderosas, mas são uma minoria. E a formulação que os populistas normalmente utilizam do seu povo, ela é suficientemente genérica para caber lá toda a gente, para toda a gente sentir-se representado. Em Portugal, o André Ventura usa a expressão portugueses de bem. E depois, quando é convidado a explicar quem são os portugueses de bem, no fundo somos todos. Tirando violadores, pedófilos e criminosos. Não é? Como ninguém se identifica como violador, nem pedófilo, nem criminoso, a descrição portugueses de bem, todos, somos todos os nós, outros. Não é? Todas Claro, as outras exatamente. todas as de Portanto, cima. a ideia é tentar agradar a toda a gente. Por exemplo, isto é um populismo mais à direita, mas populismos à esquerda, que normalmente tem a ver com os pobres versus os ricos, nunca se define a partir de quando é que tu és rico. Que é exatamente porque socialmente todos nós olhamos para cima e há sempre gente mais rica que nós, portanto nunca somos nós. Quando fala é preciso acabar com os ricos, nunca é connosco, porque nunca se define o que é rico. Claro que depois aquilo que as experiências comunistas mostram é que rico é qualquer pessoa que tenha uma propriedade que seja, nem que seja um carro. E portanto essas formulações são muito enganosas e são precisamente para te atrair e para te mobilizar, para tu te fazer parte, para te dar um sentido de combate, de te fazer sentir ameaçado e de te fazer sentir representado pelo líder populista. E veio de uma vontade de elucidação, assim, quase um chamamento heroico, chamemos-lhe, da tua parte, para entrar na vida política e combater um bocadinho esta ideia do populismo e tentar trazer os factos para cima da mesa? Não, porque a minha entrada na política é prévia a esta percepção de que as coisas estavam a caminhar para esta polarização e para este populismo. Não é? E já tentei definir populismo para não estar só a tirar a palavra populismo por tudo e por nada. Mas hoje sim, hoje sinto que a minha participação política, e por política não tem necessariamente que ser partidária, não é? A minha participação pública, do ponto de vista político, é muito no sentido de fazer este combate contra o populismo, de esquerda ou de direita.
há uns anos o Mário Vargas Llosa, num artigo, disse que o comunismo já não é o maior inimigo da liberdade. Não é porque perdeu, porque senão continuaria a ser. E o maior inimigo da liberdade é o populismo. E eu acredito nisso. Portanto, o combate pela liberdade hoje é um combate contra os populismos, contra a superioridade moral em política, contra essa divisão entre bons e maus, contra essa polarização, essa radicalização, com essa ideia de que a moderação não serve, com a ideia de que a democracia só é válida, só é legítima se votarem as pessoas certas, se as pessoas... Servir aqueles propósitos. Exatamente, se não votarem as pessoas certas, os resultados não são legítimos. É contra isso que eu agora me tenho mobilizado mais. Mas o início, no início, o que é que o apaixona? O início foi mesmo muito no início da minha vida, porque eu, desde que me recordo, há política na minha vida, há política na minha família, há política nas discussões lá em casa. Nunca fomos uma família de chegar a casa e contar o que se passou e a nossa conversa ser o dia-a-dia e o nosso cotidiano. Nunca tivemos muita paciência para estar a falar do dia-a-dia das nossas existências, mas para falar sobre o telejornal, e era a partir do telejornal lançavam-se grandes conversas. E portanto, desde cedo que me mobilizei muito para como é que as coisas deviam ser, como é que isto poderia ser melhor. E isto, como é evidente, quem está em política, isto exige aqui um certo nível de vaidade, não é? Porque tu, de alguma forma, presumes que sabes mais do que os outros como é que as coisas deviam ser. Tens uma opinião que tem que ser e que é capaz de entregar, não é? Exato. É capaz de... E depois a caminhada política aconteceu, filiei-me e fui trabalhando e fui desenvolvendo a minha atividade, sempre a par da minha atividade profissional, sempre que possível, mas não te consigo dizer, consigo dizer-te que a primeira grande memória política avassaladora que tive foi com as eleições, foi a campanha das eleições presidenciais de 85 a 86, portanto, que culminou na segunda volta entre o Freitas do Amaral e Mário Soares, e isso era muita cor, muita campanha, as campanhas eram mais profissionais, foi assim a primeira mobilização. Mais profissionais? Sim, foi a primeira. Antes as campanhas eram mais amadoras, aqui não havia. A campanha do Freitas do Amaral tinha um hino e tinha jingles e tinha um merchandising próprio, e a mesma coisa acontecia com a de Mário Soares. Portanto, foi uma campanha muito... foi talvez a mais moderna que se tinha vivido até ali, e eu adorei aquilo, e portanto a partir daí não te sei dizer, mas a política esteve sempre presente. Mas pelo confronto positivo, pela discussão positiva das ideias. Sim. Porque eu acompanho aquilo que escreves e acompanho aquilo que dizem em muitas situações, ultimamente no Clubhouse, não tanto ultimamente. Não, já me cansaram-se. Acho que sim. Acho que foi meio geral. Não sei, eu como não tenho ido lá, não sei. De repente acalma um bocadinho, é verdade. Também já notei. E sinto que tens este respeito pelo espaço do outro, quando é do mesmo lado, quando é contrário, e eu acho que é neste espaço para a discussão e para a aprendizagem que está... Não, bem, para mim é impensável não respeitar qualquer deputado eleito ou qualquer representante de um partido político eleito. É impensável, e portanto é impensável não olhar para ele e saber que ele representa milhares de pessoas, e que há milhares de pessoas que pensam como ele, milhares de pessoas que eu acho que pensam mal e que eu tenho que convencer que devem pensar como eu. E a melhor forma de o fazer é começar onde elas estão. Começar nos seus preconceitos, começar nos seus pressupostos e tentar, a partir dali, trazê-los para o meu lado. É uma técnica de debate, mas é uma técnica também de ter curso de Direito, portanto é uma técnica de retórica, de argumentação. É aquela que me parece mais útil. Portanto, isto é não só uma questão de personalidade e de respeito para com o outro, é também uma questão política, de respeito para com o adversário político. A democracia presume e funda-se nisso, mas é também uma questão tática. Eu acho que é a melhor forma de, quando se está num debate, se o objetivo é convencer os que já estão convencidos, então é partir para os berros e partir para a gritaria e fazer números. Mas eu não tenho essa... Eu acho que o objetivo, e a parte mais interessante, é convencer aqueles que não pensam como tu, ou que têm preconceitos com a forma como tu pensas, e depois de te ouvirem pensam, pá, não concordo, mas já consigo perceber onde é que quer, o que é que ele quer, etc. Mas isso hoje está muito mal visto, não é? Hoje
as pessoas chamam-me direita cobarde, ou direita fofinha, ou não sei o quê, ou direita edredom, por causa disto. E eu acho que sou profundamente radical na defesa das minhas ideias. Eu acho que sou mesmo muito radical nos valores que professo, e até sou, em muitas coisas, inflexível nessa defesa. Mas a moderação não é uma ideologia, a moderação é uma prática, é um processo, não é? Não se é moderado, eu não sou moderado politicamente, eu sou moderado na prática política, na forma como debato, na forma como tento chegar a consensos. Isso acho que é muito essencial, é muito importante, e está a perder-se, a moderação como prática. E está a ser confundida com uma espécie de tibieza, ou com uma espécie de cobardia, enfim, que não... Sim, é que não corresponde. Acho eu que não. Mas já que estamos a falar em tendências atuais, neste momento estamos em 2021, a presença das redes sociais é enorme, há uma clara tendência da juventude, estatisticamente, para um debate de igualdade, de temas da sociedade, um debate muito social naqueles que são jovens e que muitas vezes é associado à esquerda, que muitas vezes facilmente é associado à esquerda. De onde é que isto vem? Não sei se concordo com esse pressuposto. Há talvez uma... Não sei se concordo com esse pressuposto. Há talvez uma... Com o pressuposto de que, quando se fala de igualdade de género, Sim. quando se fala de preconceito, quando se fala de igualdade salarial, são temas que muito mais facilmente as vozes neste momento das redes, ou as vozes neste momento daqueles que são mais jovens, não são vozes mais associadas à esquerda do que à direita. Ok. Então, aí há várias questões. Há uma parte que... a seguir à crise de 2008, as dívidas soberanas, eu acho de facto que a direita defensora da economia de mercado e do capitalismo não soube responder pelas consequências da crise. Não soube explicar o que é uma diferença entre um capitalismo normal ou um capitalismo de Estado, um capitalismo de compadrio. Não soube explicar como é que os Estados falharam e as economias falharam e a regulação falhou. E, portanto, desertou desse debate. E deixou muito espaço ideológico para que a esquerda colocasse em cima da mesa a ideia de que foi o capitalismo que falhou. Esta crise é consequência do capitalismo. E eu estou em profundo desacordo com isso. Aliás, o livro que escrevi, que se chama A Grande Escolha, há pouco tempo, é procurar vir colmatar uma parte dessa falha. Isso nas partes económicas. E depois, do ponto de vista partidário, em Portugal, mas noutros países isso não sucede. Por exemplo, a Espanha não sucede. De facto, em alguns temas chamados de costumes, a direita deixou, não admite ter discurso sobre o assunto. E como agora vivemos em tempo de polarização, acaba quase até por ser um discurso contra algumas dessas bandeiras. Isso tem uma explicação. Muitas das bandeiras que a esquerda hoje tem a ver com a identidade, com o identitarismo. E isso é profundamente antidemocrático porque é coletivizante, não é? Há uma frase, eu estou a divagar muito, mas para chegar a este ponto, há uma frase da Joacine Catar Moreira que eu acho que define bem isto e permite-me explicar. Ela diz, uma mulher branca, uma feminista branca não me representa nunca porque ela será sempre elitista e racista. A frase é esta. Mais para a esquerda, para a direita a frase, mas o sentido é este. Estou com segurança no que estou a dizer. E, portanto, esta frase mostra o quê? Que a pessoa, por nascer branca, ou por nascer mulher, ou por nascer homossexual, ou por nascer num determinado meio social, é automaticamente colocada um rótulo de vítima ou de opressor, tem que pensar de uma determinada maneira ou tem que pensar de outra. Portanto, este identitarismo em que tu olhas para as cadeiras dos Estados Unidos, então as cadeiras que são lá dadas, quer dizer, aquilo as pessoas todas coletivizadas, estudos norte-americanos, depois começam a dividir as etnias e, portanto, é tudo... E isso, para mim, é antidemocrático e, sobretudo, tira-te a liberdade e a individualidade. As pessoas, quando nascem iguais
em dignidade, independentemente das suas condições, e devem ser livres de pensar o que quiserem. E a direita reage... Sim, desculpa. Peço desculpa, mas achar que uma mulher, quando nasce, apenas e só por ser mulher, não tem de pensar 50 vezes em muita coisa antes de sair à rua, antes de... Pronto, mas é isso. Agora era esse o ponto. É esse o ponto onde eu vou. E o que é que acontece? Em vez de se contrapor esse identitarismo, essa coletivização, dizendo as mulheres não têm que pensar todas a mesma coisa, as mulheres não têm que votar todas a mesma coisa, as mulheres não são um coletivo que se represente, ninguém pode falar pelas mulheres, ninguém, absolutamente ninguém. Porém, há desafios da sociedade que podem e devem ser resolvidos não através de políticas de coletivização e de vitimização, mas de empowerment. Isso sim, isso era uma resposta. Mas a resposta que está a ser dada é outra, e é aí que tens razão. É o contra-identitarismo. Quer dizer, o quê? Então estão preocupados com as minorias étnicas. Então e quem é que se preocupa com os brancos? Estão preocupados com os homossexuais. Então e quem é que se preocupa com os heterossexuais? Portanto, este contra-identitarismo é o populismo de lado, é o simétrico. Esta ideia, aquela ideia de frase de Facebook de agora se uma pessoa for do PSD, sportinguista, é heterossexual e branco, tá, não é? És automaticamente opressor e és automaticamente alguém esta ideia descabida que eu acho que vem desse sítio. Eu acho que vem no fundo destes dois combates de, por um lado, um populismo muito identitário que te coletiviza, que te transforma e que te obriga a tomar posição sobre as coisas, e um outro contra-identitário que é a revolta relativamente a isso, mas a revolta no fundo é dizer assim, bem, eu não gosto das identidades que tu me estás a querer impor, portanto eu vou pôr as minhas, quando uma e outra estão-se a esquecer que cada um de nós é livre e igual por si. Agora, é evidente, e por isso é que eu acho que faz falta, e então aí percebo a tua pergunta, não se pode negar, nem se pode ter falta de empatia com a circunstância do que é o desafio de ser mulher, ou de ser uma minoria étnica, ou de ter uma orientação sexual distinta, ou de vir do interior versus os que estão cá. Portanto, não se pode negar isso. E não se pode ter falta de empatia relativamente a isso. E tem que haver políticas de mobilidade social em que as pessoas, independentemente de quem são e de onde nascem, têm que ter as mesmas oportunidades de subir na vida, não é? E lutar pelo seu projeto de felicidade. Até pode não ser subir na vida, pode ser feliz. E disso eu sinto falta dessa direita, de uma direita que olhe para o indivíduo e a partir dele construa o seu projeto político. Aquilo que está a acontecer agora é um bocadinho um choque de tu és o marxismo cultural, então eu quero o contra-marxismo cultural, e então andamos nisto, não é? O politicamente correto, o combate ao politicamente correto não pode ser feito dizendo eu não gosto do teu politicamente correto, portanto agora vou impor o meu. Vou impor o meu. Não, vamos acabar com isto. Vamos acabar com isto, não é? Mas enfim, não sei se cheguei onde querias, mas... Chegaste. Eu acho que caminhamos para o sentido de uma das perguntas que eu mais gostava de fazer e que tem a ver com o estado da direita hoje, e talvez perceber o que é que falta à direita em Portugal para que volte a ser uma direita firme, uma direita vencedora, uma direita com a representação da Assembleia da República que já teve e que neste momento não tem, e talvez caminho para vir a perder ainda mais terreno. Olha, se fosse uma resposta fácil, presumo eu, estava resolvido o assunto, não é? Era. Porque quando as respostas são fáceis. É para mim evidente que, não só pelas sondagens, mas pela percepção que se tem, que o descontentamento que este governo está a criar e a gerar não se está a traduzir numa mobilização para os partidos à direita. E, portanto, há uma falha aí. Com todas as falhas que este governo tem tido, como é que não existe essa mobilização? É uma pergunta, de facto, que merece ser feita. Quando o descontentamento de Pedro Passos Coelho levou a uma mobilização para a esquerda, não é? É normal. Quando o eleitorado vai se desmobilizando de um lado e mobiliza-se para o outro. Aqui não. E o risco que há é quando, do lado da moderação
simétrica do lado de quem está no governo, não aparece nada. Porque se não aparece nada, então vem um populista ocupar o espaço. Porque vem cheio de garras, cheio de forças, cheio de certezas, cheio de é para amanhã, resolve tudo para amanhã. E, portanto, vem buscar e vem dar energia a quem procura uma outra referência, um outro terreno para se colocar, depois de estar descontente com quem está, não é? Com o status quo. Portanto, falta carisma, não é? Desde logo, mas falta uma visão de país distinta da esquerda, uma visão de país do ponto de vista económico, de desenvolvimento, de como é que nós pomos a nossa economia a crescer, sem deixar ninguém para trás, não é? Como é que nós ajudamos os mais vulneráveis. Portanto, faz falta um modelo alternativo, que as pessoas sintam, ok, eu vou trocar um modelo pelo outro, porque este faz mais sentido, não é? Políticas económicas com cabeça e políticas sociais com o coração, no fundo. Mas também falta libertar-se desta... esta polarização trouxe, ao mesmo tempo, uma pressão muito grande para os partidos que estão no chamado centro, os moderados, não é? PSD e CDS neste caso, de terem que ser ainda mais à direita e terem que polarizar mais e ter que captar ainda mais o descontentamento. E o descontentamento não se capta dizendo tudo aquilo que as pessoas no dia querem ouvir. Capta-se oferecendo-nos uma proposta de futuro. Porque no dia das eleições as pessoas vão votar na proposta de futuro. Não vão só votar nas pessoas que todos os dias lhes deram razão. E, portanto, faz falta essa criação dessa proposta política, que é não só económica, como eu estava a dizer, não é só económica e social, mas é também política. A afirmação de um espaço político distinto. E isso não se faz com o contra-esquerda. Não se faz, eu sou tudo aquilo que aqueles senhores não são. Eu sou contra o Bloco e o PCP. Eu sou contra o comunismo. Eu sou contra isso tudo. Mas isso não chega. Para a maior parte da população, não chega. E faz falta essa construção. Faz falta ter uma visão do mundo, ter uma ideia de saber o que é que andamos aqui a fazer. E, enfim, não tem sido... Aparentemente não tem sido... Não existe no nosso espaço. Não faz falta uma comunicação mais clara? Porquê que quando nós falamos de economia, e eu passei muitos anos muito interessado por política antes de perceber o que quer que fosse de economia, e sempre senti este fosso entre mim e aquilo que ouço de ouvir falar de políticos, daquilo que ouço de debates, daquilo que leio de programas, no sentido de a linguagem não ser para todos. Só podes comunicar bem quando sabes exatamente o que queres. Tu podes saber exatamente o que queres e teres muita dificuldade em comunicação. Isso é verdade. E não conseguires comunicar. Mas só se consegue comunicar bem quando se sabe exatamente aquilo que se quer. Quando se tem uma visão daquilo que se quer. Por exemplo, relativamente ao estado de emergência ou confinamento. Nós não sabemos o que é que os partidos fariam de diferente. Nenhum. Porque eles oscilam. Uns dias querem abrir as escolas. Os números pioram, fecham-se as escolas. Então, tu ficas a saber o que é que os partidos querem. Porque estão sempre com medo. Em política, tu não podes ter medo quando, aparentemente, ou nenhuma determinada fase, a realidade parece não te estar a dar razão. Das duas, uma, ou tu concluís que, de facto, não tinhas razão, e então deves, com certeza, mudar de opinião e deves ajustar o teu discurso, ou então, se estás certo e se é aquilo em que tu acreditas, então tu tens que manter. Porque quando a realidade te vier a dar razão, alguém vai lembrar-se, não, foram estes tipos que estiveram a dizer, e a mensagem tem que passar, tens que repetir permanentemente as mesmas coisas. Portanto, se tu dizes-me assim, se eu te perguntar o que é que o Pedro Passos Coelho e o Paulo Portas estavam a fazer no governo, tu podes não saber slogans, tu podes não saber medidas em concreto, mas tens um pouco a ideia de qual é que era a mensagem política que se passou. Nós tínhamos o país à beira da falência, era preciso tirar o país da falência e vamos fazer tudo aquilo que for preciso, concordes ou não, para fazer isso. Nós vamos tirar Portugal da circunstância em que está e o socialismo não funciona, foi aquilo que nos trouxe aqui. Eram mensagens muito simples, eram estas. Repetidas. Pois as pessoas podem concordar ou discordar, mas eram estas as mensagens. E quando se foi votar, naquele dia, em 2015, as pessoas que concordavam com esta visão geral foram lá votar. Os que discordaram, votaram noutro. Qual é que é a visão dos restantes partidos que não estão no governo? Qual é? Da alternativa. E tu dizes, é falha de comunicação. Não é falha de comunicação. É não saberem aquilo que é falta de visão alternativa, verdadeiramente. É falta de visão política alternativa. Não mas basta... eu não aponto só à esquerda esta falta de compreensão Não, à esquerda geral. é à direita. À esquerda é à direita. Não, eu aponto a todos, não é? Acho que quem está no governo
tem a facilidade de controlar a narrativa, não é? Porque é ele que está a governar e, portanto, seleciona a agenda mediática. Exatamente. Portanto, é mais difícil ser oposição do que ser governo. Não há... Para a narrativa, não há dúvida. Agora, no momento de crise, no momento de medo, no momento de apreensão das pessoas, uma pandemia que dura há meses e meses e meses, há mais de um ano, as pessoas estão a ficar numa situação dramática e cheias de receio, que não exista um discurso firme, é que nem sequer o populismo. Por exemplo, podíamos ter um populista negacionista, um populista mais libertário, ou um populista mais... Nem isso. Um populista pela verdade. Sim senhor, sim senhor, é preciso abrir os restaurantes, os números pioram, não, deixe lá estar, votos do estado de emergência. Portanto, às tantas, não há uma linha política e a mesma forma relativamente ao modelo económico, não é? Por isso, acho que faz falta uma visão programática autónoma e uma visão política que não seja meramente eu sou contra aqueles. Acho que isso faz falta. Nós estamos mesmo a chegar ao final. Ok. Eu tenho aqui uma quote, uma citação de um dos teus livros preferidos, espero eu. Agora não era. Agora também não tinhas coragem para dizer se não fosse. Claro, agora vou dizer que sim. É da Metamorfose. De É um Franz livro bastante Kafka. importante para mim. Sim. E diz, de um certo ponto adiante não há mais retorno. Este é o ponto que deve ser alcançado. Qual é este ponto na tua vida? Eu detesto esse ponto. Aliás, essa ideia está muito presente no meu contacto com a política, que é assusta-me a possibilidade de perder o controle da minha vida porque me tornei figura política. Do ponto sem retorno, não é? E depois já não haver retorno. E depois já não ser dono da minha vida e da minha liberdade, e isso para mim é verdadeiramente assustador e tenho muitos pesadelos, quando tenho pesadelos e daqueles que me lembro, não é? São quase sempre circunstâncias em que te fiz no pesadelo qualquer coisa que me transforma para sempre e que me deixou sem retorno, portanto me transforma numa pessoa, e eu detesto essa sensação abrupta de que algo te transforma de uma forma que já não consegues ter algo daquilo que tinhas para trás. E, portanto, estou sempre a ir contra esse ponto. Portanto, estou sempre a tentar deixar hipóteses na minha vida para poder regressar. Há espaço para ser livre na política? Sim. Claro que se achas que vais para a política e nunca vais fazer uma concessão, nunca vais ter de chegar a acordo com outras pessoas, que nunca vais ter que te calar, então acho que tens uma visão errada do que é liberdade e do que é política, ou do exercício da liberdade em política. E portanto o ponto é, como é que isto não se transforma numa visão cínica, não é? É tu nunca te esqueceres da razão pela qual estás na política e ires modelando quando é que são os momentos em que podes ceder ou que deves ceder, e outros que não. Talvez um exemplo prático é quando é que um deputado deve ir contra a disciplina de voto do seu partido, não é? Não deve ser sempre. Deve selecionar as razões, os momentos em que porque há algumas que são gratuitas, há umas que nem sequer são as tuas causas, ou nem sequer... Portanto, há de haver momentos para expressar essa liberdade. Ir para a política para te representares a ti próprio não é uma maneira de fazer carreira na política. Sobretudo, ainda para mais, se fores eleito, se fores deputado, estás a representar quem votou em ti, não estás só a representar a tua cabecinha, não é? Portanto, tens que fazer um mix entre aquilo que tu anunciaste ao eleitorado e aquilo que o eleitorado espera de ti, e essa é a tua liberdade. E, portanto, isso é um exercício constante, permanente. Mas é possível ser-se livre em política, e a política precisa de pessoas livres. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.